Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Apresento para você o capítulo 12, A Ociosidade de Monsieur Bamatabois. Existe em todas as pequenas cidades, e também havia a Montreuil-sur-Mer, uma classe de pessoas que gastavam 150 livres de renda na província, como seus semelhantes gastavam a Paris 200.000 francos por ano. São seres da grande espécie neutra, parasitas, nulos, que têm um pouco de terra, um pouco de besteira e um pouco de espírito, que são rústicos dentro dos salões, mas se creem homens gentis dentro do cabaré, que dizem meus campos, meus bois, meus paisanos. Assoviam para as atrizes do teatro para provar o seu bom gosto, arrumando sempre confusões com os oficiais da guarnição para provar que são pessoas de guerra. Caçam, fumam, dançam, bebem, cheiram a tabaco, jogam bilhar, olham os viajantes nas diligências, vivem no café e jantam no albergue. Estão sempre acompanhados de um cachorro que come os ossos debaixo da mesa e de uma maîtresse que coloca os pratos sobre a mesa. Apegados a um sou, exageram com seus modos, admiram a tragédia, desprezam as mulheres, usam suas velhas botas, mas copiam Londres através de Paris, e Paris através de Pont-à-Mousson, envelhecendo abestalhados, nunca trabalharam, não servem para nada. Monsieur Félix Tholomyès, se nunca tivesse colocado seus pés a Paris, se tivesse ficado em sua província, seria um desses homens. Se eles são ricos, dizemos, eles são elegantes. Mas se fossem pobres, diríamos, eles são preguiçosos. São simplesmente desocupados, e entre eles tem os aborrecidos e os que aborrecem. Nesse tempo, um elegante era composto de um grande colarinho, de uma grande gravata, de um relógio à breloque, de 3 coletes de cores diferentes, azul, vermelho e um verde azeitona, mais curto, com um rabo de bacalhau e com duplos botões de prata. Completando esse look, uma calça no mesmo tom de verde azeitona, mas um pouco mais clara, e sapatos, estilo botas, com ferro nos talões, um chapéu de forma alta e bordas estreitas, cabelos em tufo, uma enorme bengala e uma conversa cheia de trocadilhos de Potier. Sobretudo, acrescente espora e bigode. Nessa época, o bigode queria dizer burguesia e as esporas pedestres. O elegante da província usava esporas ainda mais longas e o bigode ainda mais feroz. Era o tempo da luta
entre as repúblicas da América Meridional e o rei de Espanha, de Bolívar contra Murilo. Os chapéus de bordas estreitas eram realeza e chamavam-se Murilo. Os liberais usavam chapéus de bordas largas e chamavam-se Bolívar. Bom, voltando à nossa história, 8 ou 10 meses depois que aconteceu tudo aquilo que eu te contei nos capítulos anteriores, por volta do início de janeiro 1823, em uma noite nevada, fria, um desses elegantes, um desses desocupados, mas um bom pensador, porque ele tinha um Murilo. Bem agasalhado, com o seu sobretudo, que completava o look no tempo frio e estava na moda, divertia-se a importunar uma criatura que rodava na calçada com um vestido de baile totalmente decotado e com umas flores esquisitas na cabeça. Ela ia e vinha diante da vitrine do Café dos Oficiais. Este elegante fumava, porque estava na moda. Cada vez que essa mulher passava, ele jogava a sua fumaça no rosto dela e dizia coisas terríveis como: Nossa, como você é feia! Você não poderia fazer o favor de se esconder? Que horror! Você nem tem dentes! Este homem era Monsieur Bamatabois. A mulher, esse triste espectro que ia e vinha sobre a neve, no frio, não respondia, nem mesmo o olhava. Ela fazia o seu passeio sombrio, andando de um lado a outro, o que fazia com que a cada 5 minutos ela passasse diante do sarcasmo. Pois essa falta de reação incomodou o ocioso, que, aproveitando um momento em que ela estava de costas para ele, vai em sua direção, a passos de lobo, segurando o riso, pega no chão uma bola de neve e a joga dentro de seu vestido. A moça grita, dá um salto, vira-se e, como uma pantera, ela salta sobre o homem, rola em cima dele, enfiando as suas unhas em sua cara e proferindo palavrões terríveis. Suas injúrias, vomitadas de uma voz enrolada pela água de vida, vulgo cachaça, saíam odiosamente de uma boca ao qual faltavam os 2 dentes da frente. Era Fantine. Com o barulho da confusão, os oficiais saíram do café. Os passantes começaram a se juntar, formaram um círculo, e esse círculo ria, aplaudia. Ali, todos em volta desse turbilhão, composto de 2 seres, onde apenas podíamos reconhecer um homem e uma mulher. O homem debatendo-se, seu chapéu no chão. A mulher o atacando de pés e punhos, descabelada,
gritando, sem dentes, lívida de raiva, horrível. E de repente, um homem alto abre caminho entre essa multidão que aplaudia, vivamente agarra a mulher pelo corset de cetim coberto de lama e diz: siga-me. A mulher levanta a cabeça. Sua voz furiosa se apaga subitamente. Seus olhos vitrosos estavam vidrados no que ela via. De lívida, ela passou a pálida. Ela tremeu um tremor de terror. Ela reconheceu Javert. E nesse momento, o elegante aproveitou a confusão para simplesmente se esquivar. E esse é o final. Apresento a você o último capítulo desse livro, A Descida. Capítulo 13. Solução de algumas questões da Polícia Municipal. Javert afasta os curiosos, quebra o círculo e caminha a passos largos em direção ao posto de polícia que ficava na outra extremidade da praça, trazendo com ele a miserável. Ela obedecia. Nem ele, nem ela disseram uma palavra. A nuvem de espectadores, ao paroxismo da alegria, o seguiam, fazendo piadas. A suprema miséria, ocasião de obscenidades. Chegando ao posto de polícia, que era uma sala baixa, aquecida com uma poêle e guardada por um posto com portas em vidros que dava para a rua. Javert abre essa porta, entra com Fantine e fecha a porta atrás dele, para desapontamento dos curiosos, que se juntaram em frente e ficaram nas pontas dos pés, esticando o pescoço para ver o que acontecia dentro. A curiosidade é uma gourmandise, ver é devorar. Ao entrar, Fantine se deixa cair em um canto, imóvel, muda, encolhida, como uma cachorra com medo. O sargento do posto traz uma vela, acende e põe sobre uma mesa. Javert senta, tira de seu bolso uma folha timbrada e começa a escrever. Essa classe de mulheres são inteiramente entregues à lei pela discrição da polícia. Ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode a punir como ele desejar e confiscar essas duas coisas tristes que elas chamam de minha indústria e minha liberdade. Javert estava impassível. Seu rosto sério não mostrava nenhuma emoção. Portanto, ele estava gravemente e profundamente preocupado com a situação. Era um desses momentos que ele exercia sem controle, mas com escrúpulos de uma consciência severa, seu redutável poder discricionário. Nesse momento, ele sentia que o banco de agentes de polícia era um tribunal. Ele julgava. Ele julgava e ele condenava. Mas ele examinava os feitos dessa mulher. E mais ele examinava, mais ele se revoltava. Era evidente que ele a viu
cometer um crime. Ele viu, na rua, a sociedade, representada por um rico proprietário eleitor, ser insultado e atacado por uma criatura que está fora de tudo. Uma prostituta atentou contra um burguês. Ele viu isso. Ele, Javert. Ele escrevia em silêncio. Quando terminou, ele assinou, dobrou o papel, o entregou ao sargento e disse: pegue 3 homens e leve essa mulher ao bloco. Depois, olhando Fantine, ele simplesmente informou: você tem para 6 meses. A miserável tremeu. Monsieur Javert, 6 meses. 6 meses de prisão. 6 meses ganhando 7 sous por dia. Mas o que passará com minha filha? A minha filha, eu ainda devo 100 francos ao Thénardier. Ele está me pressionando. Nesse momento, ela começa a rolar no chão molhado pelas botas com lama dos oficiais. Ela se põe de joelhos com as mãos juntas e começa: Monsieur Javert, eu peço graça. Eu te confirmo que eu não estou errada. O Monsieur Burguês, que nem sei o nome, ele colocou neve dentro do meu vestido enquanto eu passava tranquilamente. Eu estou doente. E ele ainda me dizia coisas como: você é feia, você não tem dentes. Eu não fiz nada. Era só um homem que se divertia. Eu não falei com ele. E, nesse instante, ele colocou a neve no meu vestido. Então ela começou com aquela conversa de bêbada, né? Eu perdi a cabeça. Eu pedirei perdão a esse senhor. Monsieur Javert, faça-me uma graça por essa vez. Na prisão só pagam 7 sous e eu devo 100 sous ao Thénardier. Ao contrário, ele colocará minha pequena Cosette na rua, no frio. Eu não sou uma mulher ruim. Eu nem gosto de beber. Mas o que me faz beber água de vida é a miséria. Isso me deixa aturdida. Quando eu era feliz, era só olhar os meus armários. Eu era uma mulher coquete e organizada. Eu tinha muita roupa, belas roupas. Tenha piedade de mim, Monsieur Javert. Eu não posso ter a minha pequena Cosette comigo fazendo o que eu faço. Oh, minha pobre Cosette, meu pequeno anjo, boa Santa Virgem, o que será dela? Monsieur Javert, esse Thénardier, esse aubergista, não tem raciocínio. Ele quer só o dinheiro. Não me ponha na prisão. Veja, é uma pequena que ele colocará na rua, na grande rota, em pleno inverno. Tem piedade disso. Se ela fosse maior, ela ganharia a sua vida. Mas com essa idade, é impossível. Ela falava isso, partida em 2, sacudida pelos soluços, cega pelas lágrimas, a garganta nua, torcendo as mãos, tossindo seco, balbuciando docemente com aquela voz de agonia. A grande dor é um raio divino e terrível que transfigura os miseráveis. Nesse momento, Fantine voltou a ser bela. Ela poderia suavizar mesmo um coração em granito, mas nunca um coração em madeira. Vamos, disse Javert. Eu já te escutei. Você já disse tudo? Você tem para 6 meses.
e nem o Pai Eterno, em pessoa, poderia te ajudar. Ao escutar essas palavras, Fantine compreendeu que a prisão foi declarada. Ela encolheu-se e pediu mais uma vez: graça. Javert vira as costas. Os soldados a pegam pelos braços. Mas, depois de algum tempo, um homem havia entrado sem ser visto. Fechando a porta, ele se adoçou e ouviu tudo o que disse Fantine. No momento em que os soldados colocaram as suas mãos sobre ela, ele saiu da sombra e disse: um momento, por favor. Javert levanta os olhos e vê Monsieur Madeleine. Pardon, Monsieur le Maire? Essa palavra prefeito fez um efeito sobre Fantine. Ela fica de pé de um só gesto, como um espectro saindo da terra. Empurra os soldados com força e vai até Madeleine. E antes que pudessem reagir, olhando fixamente com um jeito louco, ela grita: ah, então você é o prefeito! E começa a dar gargalhadas. E ela cospe em seu rosto. Madeleine, tranquilamente, limpa o rosto e diz: Monsieur Javert, libere essa mulher. Javert achou por um instante que estava ficando louco. Ele sentiu, nesse momento, nesse instante, misturadas todas as suas mais violentas emoções que ele jamais antes sentiu em sua vida. Ver uma filha pública cuspir na cara do prefeito era tão monstruoso que, mesmo em suas suposições mais terríveis, ele nunca pensou nisso. Ele via isso como um sacrilégio. Por outro lado, no fundo do seu pensamento, na sua intuição, ele fez uma aproximação do que era essa mulher e do que poderia ser esse prefeito. Mas quando ele viu esse prefeito limpar seu rosto cuspido e tão tranquilamente dizer: libere essa mulher, o estupor foi tanto que o depassou. Ele bloqueou, ele não conseguia mais nem pensar, nem falar. Deu tilt. Fantine, ao ouvir isso, levanta seus braços nus, agarra o tubo da poêle e começa a se balançar de um lado para o outro, dizendo: em liberdade, eu não vou para a prisão 6 meses. E quem disse isso? Esse monstro de prefeito. Eu devo ter entendido mal. Esse monstro de prefeito não disse isso. Foi você, meu bom Monsieur Javert. E eu vou te contar, Javert. E você vai me deixar sair. Porque esse monstro, esse cretino de prefeito, é o culpado de tudo. Veja bem, Monsieur Javert, que eu trabalhava em seu ateliê e ele me expulsou. Por causa de algumas mendigas que espalharam fofocas no ateliê. Veja bem se isso não é um horror. Demitir uma pobre jovem que faz honestamente o seu trabalho. Depois disso, meu bom Monsieur Javert, eu nunca mais ganhei dinheiro suficiente para viver e a miséria me alcançou. Primeiro,
algo que os senhores da polícia deveriam fazer seria impedir os empreendedores da prisão de fazer mal às pessoas pobres, que ganhavam 12 isso por dia e que agora caiu para 9 e não temos mais como viver. Então, é necessário tornar-se o que podemos. E eu tenho a minha pequena Cosette e fui forçada a me tornar uma mulher ruim. Você compreende agora que esse monstro de prefeito fez todo o meu mal? E depois eu pisei o chapéu desse homem. Mas ele estragou o meu vestido. Nós só temos um vestido de seda para trabalhar à noite. Mas eu nunca fiz mal a ninguém, não por vontade própria. Verdade, Monsieur Javert. Eu vejo tantas mulheres bem mais malvadas do que eu e são bem mais felizes. Veja bem, o Monsieur Javert, foi você quem disse que vai me soltar, não é? Peça informações. Fale com meu proprietário. Eu agora pago meu aluguel direitinho. Ele vos dirá que eu sou uma pessoa honesta. Madeleine escutava tudo com uma atenção profunda. Enquanto ela falava, ele olhou a sua carteira, que estava vazia, e a guardou de volta. E perguntou: Quanto você deve? Perguntou a Fantine. Fantine olha e diz: Eu falei contigo? Depois aos soldados ela diz: Vocês viram como eu cuspi na cara dele? Velho patife prefeito. Você vem aqui me fazer medo? Eu não tenho medo de você não, hein? Eu só tenho medo do bom Monsieur Javert. Só Javert é que eu tenho medo. E dizendo isso, ela olha Javert. Com isso, veja bem, inspetor Javert, devemos ser justos. Eu sei que você é justo, inspetor. O fato é simples. Um homem que se diverte colocando um pouco de neve no vestido de uma mulher. Isso fez rir os oficiais. É necessário se divertir com alguma coisa, e nós estamos aqui para que eles se divirtam. E depois, o senhor precisa colocar ordem. Então, prendeu a mulher. Mas depois de refletir, a pôs em liberdade. Não por ela, mas pela pequena, porque 6 meses na prisão, isso me impedirá de alimentar a minha criança. Somente não volte, safada. E eu prometo que nunca voltarei aqui, Monsieur Javert. A partir de agora, podem fazer comigo o que quiserem. Eu não revidarei mais. Somente hoje. Veja bem, eu gritei, porque isso me fez mal. Eu não esperava essa neve desse monsieur. E depois, eu já disse que não me sinto bem. Eu estou tossindo, tenho uma bola que me queima aqui no estômago o tempo todo. O médico já me disse, cuide-se. Toque aqui, toque aqui. Me dê a sua mão. Veja, põe aqui. Não tenha medo, me dê a sua mão. E ela pega as grandes mãos de Javert e coloca em torno do seu pescoço. Ela já não chorava mais. Sua voz era como uma carícia. Ela sorri, arruma rapidamente a sua saia e vai em direção à porta. Segura a maçaneta e diz aos soldados: Crianças, Monsieur Inspetor disse que estou livre. E eu me vou. Javert, que havia ficado todo esse tempo em tilt, de pé, olhando o chão, como uma estátua que espera ser colocada em alguma parte. O barulho da fechadura o trouxe de volta à realidade. Ele levanta a cabeça com uma expressão de autoridade soberana e diz: Sargento, você não vê que essa engraçadinha se vai? Mas
Quem foi que a deixou partir? Eu, disse Madeleine. Ao ouvir a voz de Javert, Fantine soltou a fechadura como um ladrão que é surpreendido roubando. E a partir desse momento, ela passou a acompanhar a conversa entre os dois homens. O inspetor de polícia vira para o prefeito, pálido, frio, os lábios azulados, o olhar desesperado, todo o seu corpo agitado por um tremor imperceptível, mas a sua voz soou firme. Monsieur prefeito, isso não é possível. Como? Disse Madeleine. Esta infeliz insultou um burguês. Inspetor Javert, disse Madeleine com uma voz de conciliação. Você é um homem honesto. Veja a verdade. Eu passei pela praça depois do ocorrido e eu tive tempo de me informar com os passantes. E foi realmente o burguês quem começou. Em bom policial, deveria ter o prendido. Javert insiste. Essa miserável acaba de o insultar. Senhor prefeito, por favor. Isso é problema meu. É a minha injúria e eu faço com ela o que eu quiser. Eu te peço perdão, senhor prefeito, mas essa injúria não é sua. Essa injúria é da justiça. Inspetor Javert replica a Madeleine. A primeira justiça é a consciência. Eu ouvi o que disse essa mulher. Eu sei o que estou fazendo. E eu, meu senhor prefeito, eu não sei o que estou vendo. Então contente-se de obedecer, concluiu Madeleine. Eu estou ao desespero de resistir, monsieur prefeito. E é a primeira vez na minha vida. Se assim o quer, eu continuo com o caso do burguês, então. Eu a vi saltar sobre Monsieur Bamatabois, que é eleitor e proprietário daquela bela casa com varandas na esquina da esplanada. Não importa, prefeito, é um fato que ocorreu na rua e, como policial, é meu dever. Eu retenho essa mulher Fantine. Então, esses fatos aconteceram na rua. Então, são fatos para a Polícia Municipal, segundo os termos dos artigos 9, 11, 15 e 70 do Código de Instrução Criminal. Eu sou juiz e eu ordeno que essa mulher seja posta em liberdade. E acrescento, data vênia, também o artigo 81 da lei sobre a prisão arbitrária. Javert recebeu o golpe de pé, de frente, no meio do seu peito, como um soldado russo. Ele faz uma saudação e sai. Fantine olha com estupor o que ela acabava de ver, a cena que acabava de passar diante dela. Um tipo de disputa entre duas potências opostas. Uma potência que a puxava para a luz e uma potência que a puxava para a escuridão. Nesse momento, Madeleine diz: Eu escutei
tudo o que você disse. E eu não sabia nada sobre isso, mas sinto que é verdade. Eu não sabia que você havia saído do ateliê, mas eu pagarei as suas dívidas e mandarei buscar a tua filha. Vocês viverão onde quiserem e eu te darei dinheiro suficiente para viver e voltar a ser uma mulher honesta, voltando a ser uma mulher feliz. Eu declaro que, se tudo é como você afirmou, você nunca deixou de ser virtuosa e santa diante de Deus, pobre mulher. Isso, escutem bem, era tudo que Fantine sempre quis. Ter Cosette, sair da vida miserável, viver livre, rica, feliz e honesta. Passar da miséria ao paraíso sem nunca mais precisar trabalhar. Fantine cai de joelhos. E antes que Madeleine pudesse reagir, ela desmaia. Bom, esse é o final do nosso capítulo de hoje.